livre-arbítrio e justifica plenamente os atrasos de qualquer duração na execução da justiça, posto que a extensão da misericórdia pode conduzir ao arrependimento e à reabilitação. É aquilo que eu estou falando. A justiça, ela sempre vai ser atrasada pela misericórdia, para que isso possa conduzir ao arrependimento. E você acha que isso também pode atrasar o desenvolvimento da humanidade como um todo, em termos de consciência e tudo mais? Pode, com certeza. Não só pode, como atrasa. Porque eu acho que a pessoa se tratar outra pessoa mal, assim, eu acho que já não... É um atraso na relação, uma relação pessoal. É uma falta de consciência, então, realmente, isso que a gente tá falando aqui, peraí. Volta, filho. Era esse? Eu acho que era o antes. Esse. Não. Esse daí, a gente vai porque assim, a pessoa ela tem o livre-arbítrio de escolher o erro. E isso vai fazer a gente ser atrasado. Se atrasar. Seja fisicamente ou moralmente. E esse essa possibilidade de escolher o erro, ela justifica o atraso. Porque a pessoa ela tem esse livre-arbítrio, escolher o erro. E ela também tem o livre-arbítrio de escolher o acerto. Então, por isso que a execução da justiça ela demora, para que a pessoa possa escolher certo. Na prática, Marcos, quando eu lembro da sala de aula, né? Da sala de aula, na prática. Quando um aluno não entende o que é para ser feito, a professora tem que explicar de novo. Então, vai atrasar os outros alunos que já entenderam que iam para frente no assunto, né? Então, só para exemplificar, assim, como que vai atrasar o conteúdo, a matéria. Né? É isso aí. Ser professora, essa prática aí é todo dia, né? Todo dia, toda hora. A turma anda... Uma turma anda um pouquinho mais depressa, avança. A outra turma é que nem os planetas, né? Ó, tá atrasado. Vou mandar o livro de Urântia, porque para ver se esse povo entende dessa vez por todas. E nem contratar um professor particular. É. Legal. Algo mais? Peraí. Aí. A misericórdia se estendeu na rebelião de Lúcifer. Muitas razões conhecidas por nós, pelas quais os governantes supremos não destruíram nem confinaram imediatamente os líderes da rebelião de Lúcifer. E, sem dúvida, ainda outras razões possivelmente mais fortes, desconhecidas por nós, também existem. As características da misericórdia, contida nessa demora na execução da justiça, foram oferecidas pessoalmente por Micael de Nébano. Não fora o afeto desse Criador Pai pelos seus filhos em erro,
a justiça suprema do superuniverso teria agido imediatamente. Houvesse um episódio como a rebelião de Lúcifer ocorrido em Ébadon, enquanto Micael estava encarnado em Urântia, e os instigadores do mal poderiam ter sido instantânea e absolutamente aniquilados. Vocês veem que a justiça sem misericórdia, ela te aniquila na hora. Então é muito bom que tenha essa misericórdia, esse atraso, para que não sejamos aniquilados. E no fim todo mundo ganha, né? Oi? E no fim todo mundo ganha, né? Com esse atraso, na verdade. Sim, todos ganham. Todos ganham, todos ganham, sim. Todos que escolhem certo ganham. Então, todos ganham porque assim, quem escolheu certo tem a oportunidade de aprender mais e quem escolheu errado tem a oportunidade de acertar. Então todo mundo ganhou. Mas tem um pessoal que não escolhe certo nem Vamos aí. falando 20 vezes, né, Lívia? Fala. Cabecinha dura, cabecinha dura. Tira 0 na prova. É isso aí. Tem gente que não tem jeito. E isso a gente tem que se conformar também. E é a escolha da pessoa, né? Porque Deus é justiça, é misericórdia, então ele vai fazer vamos dizer, vai ser equânime nesse sentido, né? Então ele vai ver se realmente a pessoa tentou e não conseguiu, ou não, nem tentou, não quis, não quer. Isso é a liberdade, né? A pessoa nem tenta. Não, você pode fazer, você pode, vamos lá, faz, eu te ajudo. Não quero. Tá bom, né? Uma hora a justiça chega. O amor sempre fornece o tempo da misericórdia. A justiça suprema pode agir instantaneamente quando não restringida pela misericórdia divina. Mas a ministração da misericórdia aos filhos do tempo e do espaço vem sempre provida desse retardamento temporal, desse intervalo salvador entre época de semear e época de colher. Se a semente plantada é boa, esse intervalo provê a prova e a edificação do caráter. Se o plantio é mau, esse retardamento misericordioso provê tempo para arrependimento e retificação. A demora no julgamento e execução dos que cometeram mal é inerente à ministração da misericórdia aos sete superuniversos. O refreamento da justiça pela misericórdia prova que Deus é amor, que este Deus do amor domina os universos e que ele, com misericórdia, controla o destino e o julgamento de todas as suas criaturas. O esgotamento da misericórdia traz uma ação da justiça. A elevação de um filho auto-outorgador à soberania inquestionável do seu universo significa o começo do fim da incerteza e da relativa confusão de toda a humanidade. Posteriormente a esse evento, aquilo que não puder em nenhum momento ser espiritualizado certamente irá desorganizar-se. Aquilo que não puder ser em algum momento coordenado à realidade cósmica irá finalmente ser destruído. Quando as reservas de misericórdia sem fim e de paciência inominável se houverem exaurido, em um esforço de ganhar a lealdade e a devoção das criaturas volitivas dos reinos,
a justiça e a retidão prevalecerão. Aquilo que a misericórdia não puder reabilitar, a justiça finalmente irá aniquilar. Então, vocês veem, gente, não é 100% que se salva. E nem poderia ser, porque se fosse 100% não haveria liberdade. Algum comentário? Não, exatamente, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, e muitos, né, querem justiça pelos males feitos aqui na Terra. Pessoas fazem o mal para as outras, né? Então sempre estão lá, justiça, nós queremos justiça. Então a própria pessoa ela tem aquela ânsia de justiça, né? Se bem que a nossa justiça é falha, muito falha. Mas você tem essa esperança, né? Como a Desirê falou, que nós vamos ter a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela vai considerar tudo. Ela vai ser misericordiosa, ela vai ser equânime, tudo. Então a gente tem que confiar nessa justiça, né? Isso aí. A justiça sempre vem, mesmo com esse retardo temporal. Vamos lá. Aqui. As condições da justiça rejeitaram a misericórdia. Deus nunca é irado, vingativo ou enraivecido. É verdade que a sabedoria muitas vezes restringe o seu amor, assim como a justiça condiciona a sua misericórdia rejeitada. O seu amor pela retidão não pode evitar que, com a mesma intensidade, seja manifestado como ódio ao pecado. O Pai não é uma personalidade incoerente. A unidade divina é perfeita. Na Trindade do Paraíso há uma unidade absoluta, a despeito das identidades eternas dos coordenados de Deus. Então vejam só, gente, que a justiça não é uma ira, uma vingança ou uma raiva de Deus. É só a misericórdia rejeitada. Justiça é a misericórdia rejeitada. O que vocês acham disso? Não, consolador, né? Porque imagine Deus vingativo, irado, enraivecido. Consolador saber isso, que Imagina, Deus irado é o Deus que a gente aprendeu, ó, Deus vai te castigar, hein? É. Ó, Deus vai te castigar, se você fizer assim, você vai ver. Você vai ver, ótimo. Muito bem. Jesus discute justiça. Jesus fala com Ganide sobre misericórdia e justiça. Ganide, é verdade que tu não entendeste. A ministração da misericórdia é sempre trabalho do indivíduo, mas a justiça da punição é função do social, do governo ou dos grupos que administram o universo. Enquanto indivíduo, sou obrigado a mostrar misericórdia. Eu devia livrar o garoto atacado e, com toda firmeza, empregar a força necessária para conter o agressor. Isso foi exatamente o que fiz. Realizei a libertação do menino atacado. Esse foi o fim da ministração da misericórdia. E então, à força, eu detive o agressor por um período de tempo suficiente para permitir que a parte mais fraca na disputa escapasse. Após o que eu me retirei do caso. E não continuei, não fiz o julgamento do agressor, nem repassei o seu motivo, nem julguei tudo o que motivou seu ataque ao seu companheiro. E não assumi executar a punição que a minha mente podia ditar como compensação justa pelo erro dele. Ganide, a misericórdia pode ser pródiga, mas a justiça deve ser precisa. Não podes discernir que não há duas pessoas que porventura concordem
quanto à punição que deveria satisfazer as exigências da justiça? Um imporia 40 chicotadas, o outro 20, enquanto o outro iria aconselhar ainda o confinamento solitário, como uma justa punição. Não vê que nesse mundo essas responsabilidades ou deveriam ficar com o grupo, ou deveriam ser administradas pelos representantes escolhidos do grupo? No universo, o julgamento é entregue àqueles que conhecem plenamente os antecedentes de todos os erros, bem como as suas motivações. Na sociedade civilizada e em um universo organizado, a administração da justiça pressupõe aplicar uma sentença justa em consequência de um julgamento equânime. E essas prerrogativas são dadas aos grupos jurídicos dos mundos, e aos administradores todos cientes dos universos mais elevados de toda a criação. Então, vocês veem que uma sociedade civilizada, que não é o nosso caso, essas prerrogativas são dadas aos grupos jurídicos dos mundos. Nós não temos um grupo jurídico mundial que possa aplicar uma sentença justa com julgamento equânime, conhecer plenamente os antecedentes de todos os erros, é uma utopia aqui. É algo que não existe mesmo. Porque essa justiça, sim, é a justiça com misericórdia. Quando você apenas detém a pessoa que está fazendo mal a alguém ou a um grupo e faz um julgamento equânime com relação àquilo que ela fez. Agora, as intenções, realmente, as intenções a gente não tem como saber. São só os anjos mesmo. Algum comentário? Ainda bem que aqui não tem, né? Porque do jeito que a gente é atrasado, ia ser uma ditadura. Exatamente. Por isso que é uma coisa evolutiva, progressiva. Imagine se você chegasse qualquer um aí, impusesse uma justiça assim, do dia para a noite. Ia ser só confusão. Ia criar mais conflito do que ia criar harmonia. Então, quando algum dia tiver um tribunal mundial, vai ser algo que vai ter já umas edificações que demoraram centenas de anos, milhares de anos. Por isso que você não pode colocar uma coisa à força, porque causa confusão e causa atraso. Mesmo que seja algo tecnologicamente superior, imagine se você colocasse internet para os homens das cavernas, ou desse uma bazuca para um Neandertal, sabe, essas coisas que você sabe que não vai dar certo. Isso é você impor uma realidade a alguém que está aprendendo, alguém que não tem ainda umas edificações morais e físicas para lidar com aquele tipo de realidade que está na frente. Por isso que o plano de Lúcifer é uma loucura, por isso que não deu certo. Ele queria impor as coisas. Queria que tudo ficasse bom do que ele queria, na hora que ele queria. Anjos relacionados à justiça. A técnica da justiça requer que os guardiões pessoais ou grupais respondam ao chamado dispensacional em nome de todas as personalidades não sobreviventes. Os ajustadores desses não sobreviventes não retornam, e quando é feita a chamada, os serafins respondem.
mas o ajustador não se manifesta. Isso constitui a ressurreição dos injustos na realidade e é o reconhecimento formal da cessação da existência da criatura. Essa lista de chamada da justiça ocorre sempre depois do chamado de misericórdia, a ressurreição dos sobreviventes adormecidos. Entretanto, essas são questões que não concernem a ninguém, senão aos juízes supremos e todo conhecedores dos valores de sobrevivência. Tais questões de julgamento, na verdade, não nos concernem. Então, vocês veem que quem dá a palavra final é o Pai. Porque se o ajustador não volta, não tem como a pessoa continuar seguindo. O Marcos, não são os anciãos, não, que dão a palavra? Que? Não são os anciãos que dão essa palavra final no futuro universo? Nesse caso, não. Não? Nesse caso, não. Entendi. Tipo, porque se o ajustador... Chegou lá e falou, não vou voltar, acabou. Isso, a pessoa morre. Por exemplo, a pessoa morre. Aí o ajustador vai lá para, sei lá onde. Divino, então. Isso, divino. Esquecido. Aí de lá, ele faz o seu relatório e fala, olha, esse ser humano aqui não dá. Ok, vamos achar outro então. Mas por quê? Não sabemos. Por que o ajustador não volta? Essas questões não nos concernem. Mas é fato que alguns deles não voltam. E é fato de que os anjos, eles aparecem. Justamente para ter a garantia de alguma misericórdia ali. Porque parece que os anjos, eles são bem misericordiosos. Eles entendem muito a gente. O cara tem que finalizar o relatório. Botar o carimbo em cima. Os anjos voltam, mas o ajustador não. Aí cada um faz o seu relatório e a vida segue. Ai, dor de cabeça. Beleza? Evolução da justiça humana. Não a justiça na natureza. A justiça natural é uma teoria do homem, não é uma realidade. Na natureza, a justiça é puramente teórica, totalmente fictícia. A natureza provê apenas uma espécie de justiça, a da conformidade inevitável entre o resultado e as causas. Justiça entre os homens primitivos. A justiça, como concebida pelo homem, significa obter os próprios direitos, e tem sido, por isso, uma questão de evolução progressiva. O conceito de justiça pode muito bem ser uma parte constituinte de uma mente dotada com espírito, mas esse conceito não vem à existência na sua plenitude nos mundos do espaço. O homem primitivo atribuía todos os fenômenos a uma pessoa. Em caso de morte, o selvagem perguntava não o que o matou, mas quem o matou. O assassinato acidental, portanto, não era reconhecido, e na punição do crime, o motivo do criminoso era totalmente desconsiderado. O julgamento era feito de acordo com o dano causado. Era o olho por olho. Eu achei legal isso aqui da justiça natural ser uma teoria. Que a natureza é somente causas e efeitos. Isso é muito interessante. Vingança e retaliação na justiça em evolução. Muito cedo, a sociedade adotou a atitude de compensação por retaliação, olho por olho, vida por vida. As tribos em evolução, todas, reconheceram esse direito de vingança de sangue. A vingança tornou-se uma meta na vida primitiva.
Mas a religião, desde então, tem modificado bastante essas práticas tribais primitivas. Os instrutores da religião revelada sempre proclamaram: a vingança é minha, diz o Senhor. Matar por vingança nos tempos primitivos não era de todo diferente dos assassinatos atuais, feitos sob uma pretensa lei não escrita. Aquilo que eu falei da vingança. Essa é a justiça pessoal, essa é a vingança. Não é uma justiça divina, é a justiça humana. Você matou meu irmão, eu vou te matar. Faz todo sentido. Para uma mente primitiva, tá totalmente lógico. Até hoje em dia a gente vê aqui, seja em filmes, em jogos de videogame, a gente vê, você matou meu pai, eu vou te matar. E a história toda é sobre só a pessoa querer vingança. A história toda. Não existe mais nada na história, é só isso. Eu quero vingança. Quero vingança, vingança. A pena de morte, né? Não deixa de ser. Pois é. Esse é o pensamento primitivo até hoje. Evolução da administração da justiça. A justiça foi exercida assim, primeiro pela família, depois pelo clã e mais tarde pela tribo. A administração da verdadeira justiça começou ao se retirar a vingança das mãos dos grupos privados e familiares, entregando-a nas mãos do grupo social, do Estado. E, para finalizar, gente, uma frase aí do Alexander Solzhenitsyn. Justiça é consciência. Justiça é consciência, não uma consciência pessoal, mas a consciência de toda a humanidade. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias consciências, normalmente reconhecem também a voz da justiça.